é inacreditável. É inacreditável, mas é possível de acontecer. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Nessa eleição, no primeiro turno, aconteceu algo, aconteceu e está acontecendo algo importante. O que é? Vários países já usam a urna eletrônica que tem aqui no Brasil. Vários países, aliás, vários não, muitos países, muitos mesmo. São mais de 48 países que usam a urna eletrônica. E o que acontece? Os mentirosos, né, os filhos de Satanás, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é mentiroso é filho de Satanás, porque ele é mentiroso desde o princípio e pratica mentira. O que acontece? Eles no primeiro turno e tanto também agora no segundo, vários outros países, né, pessoas daqueles países lá, pessoas que mexem lá na justiça, da área judicial e política daqueles países, estão visitando o Brasil e assistindo às eleições no Brasil. Entendeu? Ou seja, está pesquisando e tal, analisando para ver como o sistema funciona para implantar o mesmo sistema de urna eletrônica nos países deles. E no caso tem vários países aqui no Brasil assistindo às eleições. Mesmo assim apareceram, você pode pesquisar aí no YouTube, apareceram vários pastores, mas não é pastores de Deus não, gente, é pastor de Satanás, dizendo que as eleições foram fraudadas e mentindo, fazendo várias fake news. Já foi descoberto, terrível, foi descoberto. Inclusive, vou mostrar aqui, um pastor falando isso aí, quer ver? Quer ver? Tinha um link aqui. Na eleição presidencial também a gente já vai caminhando por uma definição e em instantes a gente vai poder dizer. Aí, aqui, assustador, terrível e tal. É um pastor inventando essa mentira, que as eleições estavam sendo fraudadas. Aí, o vídeo foi tirado. O vídeo foi tirado. Entendeu? O vídeo foi tirado. Entendeu? Vocês estão vendo aqui. Mas ele falando, era um pastor falando. Inclusive estava ali na hora que eu cliquei aqui, talvez deu para ver o título, né? Falando que as urnas estavam sendo fraudadas, que essa urna aí não sei o que tem lá. É o tipo de votação mais segura que existe. E vários pastores mentindo, falando que tinha sido fraudada. Quer dizer, nós temos vários organismos de investigação, Polícia Federal e tal, e não teve nenhuma menção disso. E outra coisa, já pensou fraudar justamente enquanto o mundo inteiro está de olho na eleição? Enquanto vários países estão aqui analisando o sistema para ver se ele tem falha ou não tem falha para poder. Aí quer dizer, ia fraudar justamente com um monte de gente olhando, vigiando, né? É sem lógica. Mas eu vou falar mas foi inventado. E tem um monte de vídeo aí, no caso ali tirou, né? Com certeza os outros também devem ter tirado. Que eles espalham fake news, inclusive assista o documentário Privacidade Hackeada. É um documentário com base numa investigação feita na Inglaterra, entendeu? Foi feita lá uma investigação criminal, entendeu? E foi gravado o documentário enquanto estava sendo feita a investigação. E esse documentário mostra como ditadores de extrema direita, ditadores de direita, foram eleitos em vários países do mundo, e principalmente o Donald Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. E no caso a investigação é porque houve fraudes, roubo de dado e manipulação de pessoas sobre as eleições, entendeu? Para eles ganhar as eleições. Manipulação terrível. Eu mesmo, quando estava assistindo, primeira vez que eu vi o documentário, quando falava lá de Donald Trump, todas as mentiradas inventadas contra Hillary Clinton, eu vou falar com você, eu sou homem, às vezes é difícil admitir, mas lágrima escorreu nos meus olhos, entendeu? Eu lembrei
o que fizeram com Jesus. Jesus um inocente, Jesus inocente, entendeu? Inventaram falso testemunho dele. Quem estava na direção ali? Diabo em pessoa. Inventaram lá, primeiro pagaram 2 testemunhas, né, para inventar mentiras sobre Jesus, e depois até ali as mentiras se espalhou de tal maneira que toda a população, que o povo gritou, né? Ah, solte Barrabás e crucifica Jesus, entendeu? Se nós analisarmos o verdadeiro cristianismo, o cristianismo primitivo e os cristãos e sinceros e fiéis de hoje, que ainda tem, né? Porque se não tivesse nenhum cristão fiel, não tivesse um fiel sincero, esse planeta já tinha sido destruído. Mas tem. Mas o sincero, em todo o tempo, sempre foi a minoria. Sempre foi a minoria. Você pega lá, Caim e Abel, quem foi fiel? Mas no caso só existiu os dois não, naquela época lá não. Tinha os irmãos deles e tal, pai, mãe e tal. Só Abel, Caim naufragou. Caim representa os infiéis, os cristãos infiéis, entendeu? Pega na época de Noé. A terra era povoada demais naquela época. Só 8 pessoas. Na época de Jesus, quem ficou ao lado de Jesus? Fala lá, 5.000, ele repartiu o pão para 5.000 pessoas seguindo ele. Mas aí quando ele foi levado para a cruz, quantos permaneceu ao lado dele? Quantos? Só a mãe dele e as amigas dela e um discípulo só. O resto tudo fugiu. Tudo fugiu. Ou seja, traiu. Traição, traíram. O que acontece? O negócio que eu queria dizer é o seguinte: se com tantas pessoas olhando, prestando atenção no sistema eleitoral brasileiro, como funcionam as máquinas, ainda inventaram sobre fraude, imagina agora. Porque, tipo assim, agora há pouco ali o Lula tava abaixo, né? Tava com 40 e... Quer ver? Tem até uns... E pior que eu vou estar mostrando meu computador. O centro de São Paulo está completamente abandonado. Isso aqui está um caos. Eu sei porque eu ando a pé e ando de metrô. Aqui, por exemplo, Lula com 49% dos votos, Bolsonaro com 50% dos votos. 34% das urnas apuradas. O governo, acesso do governo para o centro seria uma maneira de ocupar o centro da cidade. Que, aliás, foi feito pela prefeitura. A prefeitura também não era no centro de São Paulo. Aí, ó, aqui, ó, já 66% das urnas apuradas, tá 50% de um e 50% do outro. Empate. E aqui vemos 84% das urnas apuradas, Lula com 50% e Bolsonaro com 49%. Você acredita que mesmo assim, esse povo tão dominado por Satanás, tão cego, iludido no meio das mentiras, engano, e mesmo assim será capaz de eles falar que houve fraude? Agora, tem lógica existir uma fraude com a apuração desta forma? Tem lógica? Na cabeça de uma pessoa assim que não tem raciocínio nenhum, não consegue raciocinar, ou seja, não consegue somar 2 mais 2, ou seja, é o tipo que acha que 2 mais 2 é 5, né, como diz na música. Porque se fosse haver fraude, a diferença teria que ser maior. Eu vou fraudar um negócio e vou deixar uma margem assim que a minha fraude pode se ferrar? Não, para e pensa, deita aí e pensa. É sem lógica, mas mesmo assim vai aparecer, e principalmente pastores, dizendo que houve fraude. Meu amigo, se você realmente acredita em Deus, foge desses tipos. Foge de qualquer pastor que fala no púlpito sobre política. Porque uma coisa é o mundo, uma coisa é o reino deste mundo e outra coisa é o reino dos céus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Entendeu? Todo aquele que milita pelas coisas terrenas não milita pelas celestiais.
Não tem como servir a dois senhores. Ou você milita pelas terrenas, ou você milita pelas celestiais. Eu falo mesmo. Eu voto num ateu. Você vai espantar que eu vou dizer, aliás, eu nem vou dizer. Eu voto num ateu e ia falar que votava também em outro tipo de pessoa também. Eu voto num ateu, mas não voto num evangélico para política. Porque eu vou falar com você. Para começar, quando ele se envolve em política, ele já está sendo infiel a Deus. Se ele é infiel a Deus, mano, ele vai ser fiel a quem? Ao quê? Ele, como pastor, ele é infiel a Deus, que tá ao invés dele militar pelas coisas eternas, né? Entendeu? Investir seu tempo e tudo mais nas coisas eternas, nas coisas celestiais, tá investindo nas coisas terrenas. Entendeu? Então não votaria num evangélico para presidente nem se eu for, não sei se eu ficar doido, né? Perder a cabeça e tal, a memória, não ter nenhum raciocínio, virar um mais irracional do que os animais, aí sim, entendeu? Porque se você examinar as escrituras, você vai perceber, é totalmente antibíblico, e no caso anticristão também, uma pessoa que se diz herdeiro do reino celestial se envolver em coisas que não pertencem aos céus. Entendeu? Inclusive eu tô para gravar uns vídeos muito informativos sobre esse assunto. O que a Bíblia diz sobre o envolvimento de cristão com qualquer coisa terrena. Coisas que é deste mundo. Aí alguns cabeça dura vai falar, então não pode trabalhar, não pode pá. Não, tem diferença, pô. Eu vou te mostrar na Bíblia como é diabólico uma pessoa que se diz cristão se envolver em política. Entendeu? Porque tem o governo de Deus, e esse é o governo do verdadeiro cristão, e o governo desse mundo. É diferente. Se você olhar na Bíblia, vai falar lá, ó, o cristão verdadeiro ele vive aqui é como peregrino. A pátria dele é a celestial. A bandeira dele é a bandeira do príncipe Emanuel, ensanguentada. Entendeu? A pátria dele é celestial, ou seja, vive aqui como peregrino. Se você vai lá peregrinar lá nos Estados Unidos, vai lá visitar os Estados Unidos, você vota lá? Não vota, você vota na sua pátria. E a pátria do cristão, do verdadeiro cristão, que tem os ditos cristãos, é o que usa o nome de cristão, mas nada tem a ver com cristão. Inclusive tem até uma profecia na Bíblia sobre isso, entendeu? Então o que é que acontece? A pátria do cristão sincero e fiel é a celestial. E tem cristãos fiéis e sinceros, uns 2% da humanidade, dos cristãos é fiel e sincero, uns 2%, no máximo. Agora a maioria, não, a maioria, a pátria deles é a terrena. A militância deles é terreno. Entendeu? Não é a pátria celestial, a pátria daqui. É o que Jesus quis dizer, né? Servir a Deus e a Mamon. Tem como? Não tem. Sai de cima do muro. Então preparem-se. Prepare com as fake news falando sobre a fraude nessa eleição. Se Lula ganhar, a fake news vai ser intensa, meu amigo. Vai ser intensa. Vai ser intensa mesmo. Se prepara. É sem lógica, mas vai acontecer. Por quê? Porque o povo tá louco, rapaz. Insanidade. O diabo, quando ele domina, ele vai tomando poder ali aos poucos. Entendeu? Aos poucos. E aí já tá no controle total. Chega a ser loucura. Agora você viu, eu pesquisei ali, ó. Fui tentar olhar. Ah, tem outro detalhe. O vídeo foi excluído. Mas agora que eu lembrei, eu tinha baixado o vídeo. Cadê? Onde tava? No caso, perdeu aqui, né? No caso, o vídeo foi excluído. O vídeo foi excluído, mas agora eu lembrei. Eu baixei. Eu tinha baixado esse vídeo, eu fiz cópia dele. E vou postar. Entendeu? Ah, e outro detalhe aqui.
Eu sou uma pessoa que conhece muito da Bíblia, muito mesmo. Eu conheço da Bíblia mais do que. Não é me exaltando, e todo esse conhecimento quem me deu foi Deus, foi Deus. Deus mesmo, entendeu? Eu não tenho nenhuma sabedoria, eu sou um cara burro. E posso mostrar que eu sou um cara burro, semi-analfabeto. Mas eu tenho um conhecimento da palavra de Deus, entendeu? Que chega a ser terrível. E quem deu esse conhecimento foi ele, porque todo dia antes de dormir, principalmente antes de dormir, eu oro. Quer dizer, quando eu passei a acreditar que existia Deus, porque antes eu era ateu, então eu oro pedindo a Deus sabedoria, sabedoria. Mesmo que Salomão fez, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, todo dia eu oro. Desde quando Deus se manifestou para mim e eu vi que ele existia mesmo, porque eu era ateu, o que acontece? Sempre eu oro pedindo a Deus sabedoria dele. E antes eu tinha a minha. Quando eu era ateu, eu lia a Bíblia, sabe? Tinha um grande conhecimento na Bíblia, entendeu? Mas um conhecimento distorcido e cegado pelo diabo. O que acontece? Quando eu passei a crer, entendeu? Então eu percebi a cegueira, percebi que o entendimento humano não é nada, entendeu? É um lixo, não serve para nada. A própria Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? Ou seja, o coração é o nosso entendimento, nosso sentimento, nossa mente. É enganosa. Então o que acontece? Eu sempre oro pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus sabedoria, para discernir entre o certo e o errado. Sabedoria para entender qual realmente é a vontade de Deus. E saber usar essa eficácia. Ela foi comprovada. Então o que acontece? É possível fazer essa máquina funcionar para Vou encerrar esse vídeo. Isso é realmente uma Tá grande demais, ficou muito grande esse vídeo. O que isso